Pessoal, vamos voltar então? Uma coisa, depois, até alguém me perguntou aqui, ele me perguntou, quando eu vou pegar meu calendário na Escola da Magistratura, quem tiver interesse de assistir uma aula lá, me avise que eu providencio para assistir uma das minhas aulas. E quando vocês forem fazer audiência, falem comigo, porque eu dou a minha pauta para vocês. Porque às vezes eu vejo coitados alunos andando pelo fórum, procurando uma audiência para fazer. E às vezes eu estou indo fazer audiência e eu tenho 2, 3, não tem ninguém assistindo. Às vezes o povo precisa fazer audiência para o estágio, alguma coisa assim. Terceira cível, quarta cível e segunda vara da fazenda. Eu trabalho em 3 varas. E antes eu estava na central de audiência de custódia, mas aí eu me afastei. Porque eu vou assumir a 4ª vara cível, que a colega está grávida. E aí aí não dá para fazer a custódia. Pessoal. Oi. Hoje? Vamos ver. Se eu tenho. Não, hoje eu não tenho nenhuma. Eu vou ter de instrução, né? Agora só tem em maio audiência. E como o cível tem pouca audiência, né? Acabo marcando poucas. E eu marco várias no mesmo dia. Então acaba que, em vez de ter uma por dia, eu faço uns 4, 5 no dia. Fico sem. Outro foro especial, pessoal, é o artigo 53, inciso 3. As linhas A e B. Em 53, inciso 3, as linhas A e B. Outro foro especial. Isso. Bom, o 53A, ele traz uma regra especial que na verdade não é especial. Novamente uma norma desnecessária. Que ele vai falar que a ação proposta contra a pessoa jurídica será proposta na sua sede. Por que eu digo que é uma norma inútil? Porque pela regra geral chegaria à mesma conclusão, né? A linha B efetivamente me traz uma regra especial. Porque ele diz o seguinte, que em se tratando de agência ou sucursal, em se tratando de agência ou sucursal, ou filial também, mesma lógica, saindo fumaça? Ah, mas isso é vapor. Em se tratando de agência, filial ou sucursal, o foro competente será o local onde ela contraiu a obrigação. Onde ela contraiu a obrigação. Onde ela contraiu a obrigação. Então, por exemplo, se tu formaliza um contrato com uma agência, uma sucursal ou uma filial de uma determinada pessoa jurídica, aquele local onde ela contraiu a obrigação é o local onde ela vai ser demandada, mesmo que a sua sede seja em outro local. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, a sede dele é em Brasília. Para os contratos assinados em Foz do Iguaçu, qual local será competente para a juizamentação? Foz do Iguaçu e não Brasília. Coloquem mais um aí, o 9º, né? Acho que tem alguém tentando entrar. Foro das obrigações. 53, inciso 3, a linha C. A linha D, desculpe.
53, inciso 3, a linha D. O oitavo é a linha A e B. Isso. A e C. Não, A e D, desculpe. A e B. É que eu pulei uma, depois eu volto. Isso. Eu pulei uma, depois eu volto. Fiquem tranquilos. Esse é bem simples, também não tem muita complicação. Se o processo discutir o cumprimento de uma obrigação, deverá ser proposto no foro do local de cumprimento. No local de cumprimento. Então imagine o seguinte, João e Pedro firmam uma obrigação de fazer. João contrata a empresa de Pedro para fazer a colheita da sua plantação de soja no Mato Grosso. O A tem domicílio em Foz, o réu tem domicílio em São Paulo. Onde é que ele vai ajuizar a ação? Se ele ajuizar no domicílio do réu, tem problema? Não tem problema. Essa não vai ter caráter, porque essa aqui está no interesse das partes. Por que ela vai ser proposta no local de cumprimento? Por uma questão de facilidade. Mas eu posso ajuizar a regra geral? Posso. Outra hipótese de regra especial, qual é que é essa aí? Tu que está anotando o número? A 10ª. Entes despersonalizados. Artigo 53, inciso 3, a linha C. É que eu troquei. Por isso que de baixo é de cima é a D e essa é a C. O que são entes despersonalizados? São aqueles entes que não têm personalidade jurídica, ou seja, não registraram seus atos constitutivos perante o registro civil de pessoa jurídica. Entes despersonalizados são aqueles que não registraram os seus atos constitutivos perante o registro civil de pessoa jurídica. Eu tenho dois registros civis, o de pessoa natural e o de pessoa jurídica. A diferença entre um e outro é que a personalidade civil da pessoa natural começa com o quê? Qualquer nascimento? Nascimento com vida. Se ele não nascer vivo, ele é natimorto, ele não recebeu direitos nenhum. Sem prejuízo da proteção jurídica ao nascituro. Isso aí, tem que sempre estar voltando para não esquecer. A pessoa jurídica, ela não tem personalidade. Ela adquire personalidade com o quê? Com o registro dos atos constitutivos. O que não quer dizer que eu não possa ter entes despersonalizados que pratiquem atos na ordem jurídica. Estes entes despersonalizados, quando demandados, serão demandados onde exercem suas atividades. Neste caso, serão demandados onde exercem suas atividades. Eu não sei se a Atlética aqui tem atos constitutivos registrados. Então, ela é um ente despersonalizado. Se um dia ela quiser, ela pode ser sujeito de direitos como ente despersonalizado? Pode. Então, ela vai ser... Uma que é comum de acontecer, não sei se aqui vocês têm, que é a TDs, né? Associação Turma de Direito. O pessoal faz um estatutozinho, escolhe o presidente, tesoureiro, secretário, lá no começo da faculdade, e fica juntando dinheiro para a formatura, né? Também conhecido como Portal do Inferno. Assim, vamos falar a verdade, assim. Quantas brigas vocês já tiveram pela formatura?
Sabe, às vezes chegam as crianças, né? Às vezes chegam as crianças para fazer uma audiência com a mãe, com o pai, e a mãe diz, aqui o juiz, tu quer fazer direito? E a criança chega, moço, como é que é a faculdade de direito? Aí eu digo assim, é muito boa, tu vai aprender bastante, vai estudar bastante, vai ter oportunidade de desenvolver. Eu não vou falar para a criança que é café, xerox e treta. Eu não vou falar, né? Se alguém tem 8 anos de idade, tu chega pra pessoa e diz, como é que é a faculdade de direito? A pessoa diz, não, é café, xerox e treta. A criança não vai querer chegar perto da faculdade de direito, né? E vamos falar a verdade. É isso, né? Quando eu me formei, eu tinha uma pilha da altura do chão de xerox. Isso aqui, mais ou menos. Queimei tudo. Mentira, eu não queimei porque eu guardo tudo. Acho que eu queimei. É mentira dizer que eu queimei, assim. Porque eu tinha 5 anos de formado, 4 anos de formado quando eu fui embora da minha cidade natal. Porque eu passei porque o primeiro concurso eu não fui embora, mas no segundo concurso eu fui embora. Aí sim, eu não tinha o que fazer. Minha mãe disse, queima isso aqui, não vai usar mais. Aí eu queimei tudo. Fizemos um churrasco bom. Tinha sabor de processo civil. Bem defumado. Anotem aí por favor, 11º. Falta pouco agora. Foro de direitos do idoso. Artigo 53, 3e. E artigo 80 do Estatuto do Idoso. Essa aqui é uma pegadinha comum de acontecer, não só teórica quanto na prática. Não só em questões de concurso, exame da ordem, mas na prática. A competência do 53, inciso 3e, é o domicílio do idoso. Domicílio do idoso. Mas somente para as ações previstas no Estatuto do Idoso, lá no artigo 80 do Estatuto do Idoso. Então, a competência é o domicílio do idoso, mas somente para as ações previstas no Estatuto do Idoso. Então, não é a ação movida contra qualquer idoso que vai ter competência o domicílio do idoso. Ou qualquer ação movida por idoso que ele vai poder adotar a competência. Então, um idoso se envolve no acidente de trânsito, tem mais de 60 anos. Ou um idoso pretende entrar com uma ação de anulatória de paternidade. Ele vai entrar onde? Ou no domicílio do réu, ou em uma das outras regras especiais. Aqui é somente para aquelas ações envolvendo os direitos do idoso do ponto de vista coletivo. Ou direitos difusos, ou direitos coletivos, ou direitos individuais homogêneos. Direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Homogêneos. Então, por exemplo, o Ministério Público entra com uma ação civil pública ou com um mandado de segurança, buscando tutelar o direito à saúde de um determinado idoso. Direito individual homogêneo. Aonde ele entra? Em Curitiba? Sede do Estado do Paraná? Ou em Foz do Iguaçu, domicílio do idoso? Foz do Iguaçu, domicílio do idoso. Agora, um idoso entra com uma ação discutindo uma compra e venda de um imóvel lá no Tocantins. Uma ação anulatória de compra e venda de imóvel. Dizendo que a identidade, o documento dele foi falsificado por um cartório lá no Tocantins, onde mora o réu. Ele vai entrar onde? Domicílio do réu.
Não é, vejam, fiquem bem claro isso, não é as ações envolvendo idosos. São as ações envolvendo os direitos tutelados no Estatuto Idoso. Então não basta tão somente a idade da parte para atrair essa competência para ele. É necessário também que haja a tutela coletiva dos direitos do idoso. Nesse caso, se trata de competência absoluta. Veja. Vai ser ajuizado no domicílio do réu. Uma ação pessoal. Não, lembre-se. Por isso que tem que saber as exceções. Se ele está discutindo o imóvel, não importa onde mora o réu, onde mora o autor. A ação será proposta no foro onde está situada a coisa. Eu estou falando uma ação pessoal. Ele não está discutindo o imóvel, ele está discutindo a validade do contrato. Ele está dizendo, olha, a minha assinatura nesse contrato foi falsificada. Então é uma ação de natureza pessoal. Ele vai propor como regra geral aonde? No domicílio do réu. No domicílio do réu. E aí, claro, a gente vai ter que ver se não tem uma regra especial a isso. Por exemplo, se o réu é absolutamente incapaz, no domicílio do representante. Se o réu é o Estado do Paraná, o Estado de Tocantins, aí já vai poder escolher no domicílio dele, no local do fato do ato, no local do imóvel. Então, por isso que as exceções tem que saber todas. Outra regra. Qual é essa aí? 12ª. Juro, faltam poucas agora. Foro da serventia. Foro da serventia. Artigo 53, 3F. As ações de reparação de danos por ato praticado por notário ou registrador, serão propostas no foro da sede da serventia. No foro da sede da serventia. Tabelião e registrador respondem civilmente. Respondem civilmente pelos atos que praticaram. Um reconhecimento de firma equivocada, uma escritura pública lavrada em que não há a conferência dos requisitos de capacidade do agente, uma escritura pública de compra e venda em que há uma sequência de subestabelecimentos e o tabelião não confere a veracidade da sequência de subestabelecimentos. Eu já tive anulatória de escritura de compra e venda porque havia uma série de subestabelecimentos. E a partir de determinado momento, um subestabelecimento foi falsificado. Eu tenho um imóvel, eu quero vender, eu otorgo procuração para a imobiliária, por exemplo, para o dono da imobiliária. O dono da imobiliária subestabelece para um funcionário da imobiliária para fazer esse. O funcionário da imobiliária subestabelece para quem? Para o estagiário. O estagiário não percebe e alguém, a namorada do estagiário, falsifica a assinatura dele e pega o subestabelecimento para ela. Com base nesse subestabelecimento, ela lavra uma escritura pública e transfere para o irmão dela o imóvel. Quando tu vai todo feliz da vida lá com a imobiliária registrar a tua escritura, ou lavrar a escritura, ou registrar a escritura, já está registrado um imóvel em nome de outra pessoa. E tu vai entrar com a ação anulatória. Se o tabelião não conferiu a veracidade da cadeia de assinaturas no subestabelecimento, ele pode responder civilmente. Em respondendo, ele será acionado no foro da serventia. Botem uma observação de ordem prática, que não tem a ver com competência, mas sim a ver com legitimidade.
Contra quem eu entro com essa ação? Contra o cartório ou contra o oficial? Contra o oficial. A ação deve ser ajuizada contra o oficial. Seja notário, seja registrador. E não contra o cartório. Que é ente despersonalizado. Essa responsabilidade do notário, do tabelião ou do registrador é subjetiva ou objetiva? O que vocês acham? Objetiva. Ele é um agente delegado do Estado. Portanto, a responsabilidade dele é objetiva. Por isso que o tabelião deve guardar maior responsabilidade. A próxima, qual é o número? 13ª. Lugar do fato ou do ato? Lugar do fato ou do ato? Artigo 53, inciso 4. 53, inciso 4. Alíneas A e B. 53, inciso 4, alíneas A e B. Nas ações de reparação de danos. E quando o réu for administrador, ó o xerox, ou gestor de negócio alheio, será competente o foro do lugar do ato ou do fato. Por que essa responsabilidade civil em específico? Eu não conseguiria resolver a questão da responsabilidade civil, ora dizendo que é o domicílio do autor ou dizendo que é o domicílio do réu. Por que eu tenho esse foro especial aqui do local do fato? Por uma questão de facilitação da produção da prova. Facilitação da produção da prova. Essa competência aqui é absoluta ou relativa? Está no interesse de quem isso aqui? Facilitar a produção da prova para quem? Para o autor ou para o réu, tanto faz. Isso está no interesse de quem? Portanto, é competência absoluta ou relativa? Relativa. Viram como é fácil saber quando é absoluta ou relativa? Para e pensa, isso aqui está no interesse de quem? Das três as partes. Porque se eu digo que é no local do fato, é porque onde estão as provas. Onde estão as provas. Um exemplo comum de acontecer são responsabilidade civil que não seja acidente de trânsito, que tem regra especial que a gente vai ver agora. Deixa eu pensar um exemplo aqui que seja interessante. Não seja trânsito. Bom, um funcionário de uma empresa te encontra na rua, briga contigo e te bate. Sei lá, tá passando um vendedor de pipoca de uma empresa, uma multinacional de venda de pipocas. Tu te desentende com ele na rua, ele briga e te dá um couro. Tu apanha. Tu vai processar. Mas tu não mora em Foz, tu mora em Medianeira. A sede da empresa é em Curitiba. Tu vai processar onde? Em Foz do Iguaçu. Por quê? Por que Foz? Porque é o local do fato. Porque onde é que é mais fácil produzir prova? Aqui. Mas é no interesse da parte? É. Então eu posso ajuizar no meu domicílio? Posso. E se a parte entrar com exceção, vai para qual domicílio? Para o domicílio dela. Regra geral, domicílio do réu.
Última regrinha. Eu falei que era 17, mas acho que são 14 só, né? Vai só até o artigo 53. Isso. Que é o 53, inciso 5. Acidentes de trânsito. Foro do acidente de trânsito. Artigo 53, inciso 5. Na ação de reparação de danos. Na ação de reparação de danos. Envolvendo delito de trânsito. Envolvendo delito de trânsito. Ou acidente de trânsito, ou acidente de veículos, ou acidente de veículos. Bota entre parênteses. Qualquer veículo, até aeronave. Aeronave, embarcação. O código anterior faria veículo automotores. Aí eu usava o conceito do código de trânsito, era só carro, trator. Aqui não, é veículo. Em ações de reparação de danos envolvendo delitos de trânsito ou acidente de veículo, serão competentes de forma concorrente o domicílio do autor ou o local do fato. O domicílio do autor ou o local do fato. Está no interesse das partes ou está no interesse público? Das partes, portanto é relativa. É muito perigoso a gente dizer, grosso modo, que a competência territorial ela é relativa. Via de regra, a competência territorial é relativa. Eu vou ter alguns casos que a competência territorial será absoluta. Qual o critério definidor? Interesse público e interesse privado. O que o legislador quis fazer aqui? Ele quis garantir que aquele sujeito que vai processar alguém por um acidente de veículo ou por um delito de trânsito, que ele tenha a sua livre escolha, tanto o seu próprio domicílio, quanto o local dos fatos. Esses são os dois domicílios que ele tem de forma concorrente. Ele pode escolher qual dos dois. Se ele escolhe o local do fato, o réu não pode excepcionar dizendo que tinha que ser no domicílio dele. Qual o critério que vai definir isso? Critério eminentemente de interesse privado, que for melhor para ele do ponto de vista probatório. Do ponto de vista probatório. Pode ser que seja melhor para ele ajuizar a demanda onde estão as provas testemunhais. Pode ser que seja para ele melhor ajuizar a ação onde está o domicílio dele. É uma escolha, critério dele. Eu, pessoalmente, não vejo grande vantagem no local do fato quando é muito longe e as testemunhas são policiais, por exemplo. Tu vai ouvir o policial 3 anos depois, ele não vai lembrar. Então, tu acionar aqui, ele ser ouvido daqui a 3 anos também não faz muita diferença. O que nunca é bom é quando a pessoa pede precatória para ouvir a outra parte e não vai ninguém. Eu, pessoalmente, quando não vai ninguém, não faço nem pergunta. Presta como se diz a verdade? Beleza. Autor, ausente. Réu, ausente. Encerre-se, devolva-se. Se pediu precatório e não veio, o que eu posso fazer? Então essas são as regras especiais. São 14, né? Então eu tenho uma regra geral, 14 exceções, e dentro dessas exceções eu tenho mais algumas exceções. Então eu lido ao todo com 19, 20 regras de competência territorial no âmbito do processo civil. Então, lembrando sempre aquela lógica de começo definindo o quê? Se a justiça brasileira é competente ou não. É competente a justiça brasileira, seja de forma absoluta, seja de forma concorrente,
Ótimo. Vou definir agora a competência de justiça. Qual a justiça competente? E aí eu vou analisar, é competência de alguma especializada? Não. Então, passo ao segundo, é competência da justiça comum. É competência da justiça comum federal ou competência da justiça comum estadual? Se enquadrou no 109, federal. Não se enquadrou no 109, competência da justiça comum estadual. Ótimo. Feita a competência da justiça comum estadual, eu vou definir qual o foro competente. Qual o foro competente? Qual critério, competência? Em qual das subdivisões geográficas daquela justiça, daquele estado, eu vou ajuizar a minha demanda? Ótimo. Comarca de Foz do Iguaçu. Beleza. Com base escolhido o foro, eu vou definir o quê? O juízo. Fácil, né? Tranquilo. 109 da Constituição. Bom, para definir a competência do juízo, eu vou... Se eu tiver giz, aqui. Coloque aí para finalizar a competência do juízo. A gente já viu, mas vamos só revisar que a gente vai usar um outro critério. Eu só mudei a ordem para ficar mais racional. Bom, eu descobri qual é o meu juízo. Que no nosso caso da estadual aqui, eu descobri a minha comarca. O que eu usei de regra até agora foi para decidir isso, qual juízo eu vou distribuir. Competência territorial me leva até aqui. Qual das unidades de distribuição geográfica da administração da justiça é competente para que eu ajuize o meu processo? Isso define a competência de foro. Agora eu vou definir a competência de juízo. Qual dos vários juízos daquela unidade judiciária vai julgar minha demanda? O primeiro critério para definir o juízo... Desculpa aqui. Apaguem aqui. Eu estou usando comarca para não ter que escrever subseção, que eu estou com preguiça, mas comarca ou subseção. Cheguei geograficamente onde eu vou protocolar, onde eu vou distribuir o meu pedido. Bom, agora eu tenho que identificar em qual juízo vai ser competente, ou quem vai julgar a minha demanda. Até aqui eu defini o quê? Qual justiça e qual foro. Agora eu vou definir a competência de juízo. Primeiro critério é a especialização em razão da matéria. Existe vara especializada nesta comarca em relação à matéria que eu estou discutindo? Sim. Vai para ela. Quais os critérios de especialização? Conforme a lei de organização judiciária. Então, por exemplo, família, infância, fazenda pública. E aí eu posso ter subespecializações. Eu posso ter, por exemplo, vara de fazenda pública, municipal e estadual. Eu tenho vara de cartas precatórias em Curitiba. Vara de carta precatória. Eu tenho vara de acidente de trânsito. Eu tenho vara de registros públicos. Então, quando eu tenho uma especialização pela lei de organização judiciária, isso aqui não está definido no Código de Processo Civil. Isso é definido na lei de organização judiciária. Cada estado vai definir a especialização da sua competência. Juízo único. Para o juiz de direito à comarca de Santa Mariana.
Ainda assim, no juízo único, eu tenho no Projude a distribuição em competência. Eu tenho o mesmo juiz, para vocês entenderem como funciona isso, mesmo no juízo único, eu tenho um único juiz. Mas eu tenho que distribuir a ação para a competência certa dentro do Projude. Eu não posso ajuizar na vara civil uma ação de alimentos. A diferença é que, como é dentro do mesmo juiz, ele simplesmente vai mandar a redistribuição para a competência certa. O que pode acontecer é tu demorar mais para obter uma tutela de urgência, por exemplo. Porque o juiz vai mandar a distribuição para que distribua na competência vara de família. E aí vai demorar mais um pouquinho. Bom, outra situação que pode modificar a competência, essa competência em razão da matéria, ela é o quê? Absoluta. Absoluta. Isso quer dizer, se eu ajuizei a ação na vara civil, e a ação tramita contra o Estado do Paraná, o Estado do Paraná atua como interveniente, ela vai sair da vara civil e vai para a vara da fazenda. O que é comum de acontecer, essa mudança de vara? Ação de uso capião. Na ação de uso capião, em determinado momento após a contestação, se chama as fazendas públicas, federal, estadual e municipal, para que manifestem interesse na demanda. Via de regra, a fazenda pública municipal vem e diz o seguinte: olha, o meu interesse é exclusivamente informar que sobre este imóvel há débito de IPTU de R$25 mil. Isso não muda nada a competência, porque simplesmente ela está pedindo para que, quando seja feita a transferência, se efetue pagamento a título de tributos. Mas pode acontecer que a fazenda pública venha e diga, e manifeste oposição. Ela ofereça uma demanda própria, hoje com procedimento especial, que é a oposição, e diga, olha, nem o autor nem o réu tem direito a isso, porque esse imóvel é meu. É meu porque, seja pelo fato de ser uma área pública, seja pelo fato de que o município... Eu, quando era procurador, eu tive um caso que eu intervi numa ação de uso capião para dizer, não, quem exerce a posse mansa e pacífica desse imóvel é o município. O município que é uso capião dessa área. Automaticamente, quando intervém o município, o que acontece com essa competência? Ela se desloca para onde? Para a vara da fazenda pública. Outra hipótese que é comum de acontecer é a ação de guarda distribuída na vara de família. Pai e mãe discutem a guarda com base única e exclusivamente na relação de pai e filho, de poder familiar. Se na instrução do processo se observa que, na verdade, aquela criança está em situação de risco, se enquadrando no artigo 98 do ECA, essa ação de guarda sai de competência da vara de família e passa a ser competência da vara de infância e juventude, porque ela é competente para discutir a guarda de menores em situação de risco. Ou vice-versa. O mais comum de acontecer, as pessoas acham que toda a ação de guarda tramita na vara de infância e juventude. Aí marido e mulher estão brigando pela guarda do filho e entra com a ação na vara de infância e juventude. O juiz vai olhar, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 98, não é uma criança em situação de risco, declínio da competência para a vara da família. Tranquilo? Bem fácil, né? Esse é um critério mais fácil. Onde eu vou ver isso aqui? Na lei de organização judiciária. Vou ter que saber as normas de organização interna de cada tribunal que eu trabalho? Vou. O que vai fazer? A vida? Por quê? Porque Toledo tem 4 varas cíveis e nenhuma vara da fazenda. Eu vou distribuir na competência a fazenda pública, mas eu não tenho vara especializada. Então, se o município intervém, o que eu vou fazer é só mudar a competência. Vai sair da competência a vara civil e vai para a competência a vara da fazenda. Mas quem vai julgar é o mesmo juiz. Não vai sair daquela unidade judiciária. Aqui em Foz do Iguaçu, se o processo... Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Se entrou com um mandado de segurança contra a eleição do conselheiro de conselho tutelar.
onde impetraram o mandado de segurança, a vara de infância e juventude, porque envolvia eleição para conselho estelar. A juíza da vara da infância e juventude declinou a competência, disse, não é competência minha. Foi para a vara civil, caiu na 4ª vara civil, veio para mim e digo, não, isso aqui não é competência da vara civil, porque envolve atos da fazenda pública, autoridade pública, encaminhe-se para a vara da fazenda pública. Aí vem para a vara da fazenda pública, quem é que estava... Caiu para mim de novo. Da 4ª civil caiu para mim de novo. Não, só para lembrando que no plantão eu que tinha... substituindo eu que tinha tirado da vara da infância. Eu estava substituindo naquele dia a vara da infância, eu que declinei da vara da infância. Aí foi para a vara civil, eu que declinei da vara civil, aí caiu na vara da fazenda para mim apreciar na vara da fazenda. Aí eu neguei a eliminar. Neguei a eliminar. Porque não era caso de conceder eliminar, não tem nada a ver com competência. Então, para ver como funciona. Outra regra que eu vou utilizar para fixar a competência, e aqui, quando eu falo de prevenção, eu estou falando em modificação da competência. Falar em modificação da competência, eu vou ter quando a competência sai de um juízo, ela sai de um juízo e passa para outro juízo que antes não tinha competência para julgar. Ela sai de um e passa para outro juízo. Por isso, modificação. Um juízo perde competência e outro juízo ganha competência. Primeira regra em relação à modificação de competência. Ela somente se aplica à competência relativa. Não se aplica em relação à competência absoluta. Então imagina o seguinte. Ação trabalhista. Lá na ação trabalhista se está discutindo férias, 13º, indenização de não sei o que, dano moral trabalhista. E o autor diz, olha, inclusive, eu dei um imóvel meu de garantia, para o empregador. Que eu era representante comercial, então eu trabalhava com muito dinheiro, volume muito grande, e ele, para garantir que eu fosse pagar, ficou com um imóvel meu lá, como se eu tivesse feito compra e venda. Isso está sendo discutido na trabalhista. Na ação, na vara civil, o patrão, o empregador, entra com uma ação de adjudicação compulsória. Ele diz o seguinte, olha, o Pedrinho das Couves aqui, ele me vendeu um imóvel e agora se recusa a passar para o meu nome. Eu tenho a mesma matéria sendo discutida em 2 autos. Eu tenho como aplicar as regras de modificação de competência aqui? Não, por quê? A competência do seu trabalho, ela é o quê? Absoluta. E aqui a competência da justiça comum, nesse caso, também é absoluta, porque é residual. Competência e razão da matéria. Não vai se comunicar. Então não vai haver reunião de processos quando for competência absoluta. Primeira hipótese de prorrogação de competência, ou de modificação de competência, desculpem, é a prorrogação da competência. Anote aí. Primeira hipótese de modificação da competência é a sua prorrogação. Artigo 65. Quando é que a competência se prorroga? A prorrogação ocorre quando, em se tratando de competência relativa, em se tratando de competência relativa, o réu
deixa de oferecer a respectiva exceção. No prazo do artigo 337. Oferecer a respectiva exceção. Exceção. No prazo do artigo 337. Ou seja, junto com a contestação. Na contestação. Aqui é o seguinte, como se trata de competência relativa, portanto, o interesse das partes, o autor vai lá e propõe, na ação de reparação de danos, por exemplo, na ação de uma ação ordinária qualquer, não importa. O autor, ao invés de propor a ação no domicílio do réu, que é a regra geral, certo? Ele ajuiza onde? No próprio domicílio. O réu vem, contesta a demanda e não fala nada. O que vai acontecer com esse processo? Vai continuar na vara que foi proposta. Ela se prorroga a competência. Vê, do ponto de vista da regra geral, o juiz do domicílio do autor, ele é competente para essa demanda? Não, ele é incompetente. Qual é a competência de uma ação comum, sem nenhuma exceção? O domicílio do réu. Então ele é incompetente. Se o réu não se excepciona, o que acontece? Não excepciona essa competência? O que acontece com ela? Ela se prorroga. Ou seja, o juiz que era incompetente passa, pela ausência de exceção, a ser competente. Por isso, prorrogação de competência. Por isso, prorrogação de competência. Só que além disso, eu posso haver outra hipótese de modificação de competência, que é a hipótese de prevenção. Que é quando eu tenho um juízo, em razão de circunstâncias da demanda, possui competência prévia para as demandas que se seguirem. Isso está lá no artigo 286 do Código de Processo Civil, as hipóteses de prevenção. 286. E eu tenho 3 hipóteses de prevenção. Essas duas aqui, que a gente vai estudar, conexão e continência. E a terceira é em relação à ação já extinta sem julgamento mérito. Se o autor entra com uma ação e deixa de pagar as custas, o juiz extingue sem julgamento mérito. Se ele repetir essa demanda, vai entrar no mesmo juízo. Isso, a terceira hipótese é uma escolha do legislador. Simplesmente o legislador escolheu isso. Que é para garantir que o autor não tente... Porque qual é o objetivo do 286, inciso 2? Que é que a ação extinta sem julgamento mérito é proposta novamente perante o juízo que decidiu a primeira. Para evitar que o autor escolha o juízo que ele quer. Então imagina, principalmente quando tem justiça gratuita. O juiz da primeira cível dá liminar, o da segunda não dá. Ele entra com a ação, cai na primeira. O juiz não dá liminar. O que ele faz? Desiste. No mesmo instante ele entra com outra ação. Cairia na segunda, o juiz dá liminar. Então o que ele está fazendo com isso? Escolhendo o julgador. Isso não é admitido.
Então o que o código diz é, se a ação foi extinta sem julgamento, o que eu faço? Entrou de novo, vai cair no mesmo juiz. Então essa segunda hipótese é tranquila. E a outra é a extinção sem julgamento mérito. Vejam, o código anterior tinha um critério para definir prevenção completamente doido. Porque uma hora, por um artigo era a citação e por outro artigo era o juiz que despachou primeiro. Então, se fossem juízes com a mesma competência territorial, por exemplo, juiz da primeira vara civil de Foz, segunda vara civil de Foz, prevento era quem despachou o primeiro. Se fossem juízes com competência territorial diversa, Foz do Iguaçu e São Miguel, seria o juiz onde houve primeiro a citação válida. Então isso gerava uma confusão do cão. O novo código resolve o problema de forma lógica. Só tem um critério para aferir prevenção hoje. Só um critério. Registro ou distribuição da ação. Isso, artigo 59 do Código de Processo Civil. Então hoje não me importa quem despachou primeiro, quem citou primeiro, o critério é único. Registro ou distribuição. Se a ação foi só registrada, quando é a hipótese de juízo único, só tem uma vara civil. O registro já diz para onde ela vai. Ótimo. Se tem mais de uma vara, eu vou registrar e depois distribuir. Então, se vocês pegarem um processo muito antigo, o CPC de 39 não tinha uma concepção de administração da justiça, uma concepção pessoal da justiça. Então, literalmente dizia que a parte levava a petição para o juiz. Literalmente, a parte chegava lá no juiz e o juiz dava o seguinte despacho. Que nem era um despacho, era um carimbo geralmente, né? O juiz dava isso aqui. Dava o seguinte despacho. RADC. Recebo hoje. Registre-se e autue-se. Distribua-se. Cumpra-se. O código hoje ele fala o seguinte. Esse aqui é o termo inicial. Ou esse aqui. Qual critério vai definir? Se a ação está sujeita somente a registro, quando só existe uma vara, esse é o critério. Se existe mais de uma vara, eu vou registrar e depois eu vou distribuir. Aí o critério será a distribuição. Hoje no Projúdice, eu creio que seja automático, né? Tu registra, ele já distribui. Né? Mas no caso de processos físicos, isso pode mudar. Bom, dito isso, vamos estudar conexão e prevenção. Não adianta suspirar. Vai ter matéria. Se suspirar, vai ter mais matéria ainda. Vocês têm 4 semestres para ver todo um código. Nós vamos até o artigo 290 e poucos. Nós estamos no 60. Tem mais matéria ainda. Pessoal, conexão e continência não é tão difícil assim. Apesar de ser uma das coisas mais comuns de acontecer. A continência e a conexão são hipóteses de prorrogação legal da competência. São hipóteses de prorrogação legal da competência. Eu tenho 2 hipóteses de prorrogação voluntária. A primeira é a ausência de exceção. O réu não excepciona a incompetência relativa na contestação, portanto, prorroga-se a competência do juiz originário. A segunda hipótese é a cláusula de eleição do foro.
ausência de exceção. E a segunda é a cláusula de eleição do foro. Quando as partes de comum acordo escolhem que o feito vai ser julgado pelo juízo de tal lugar, pelo foro de tal lugar. E aí depois a regra de prorrogação do foro. Tranquilo. A conexão e continência são regras de prorrogação legal. É a lei que diz que nessas situações um juiz perde competência e outro juiz ganha competência. Qual o grande critério definidor? Por que eu tenho regras de conexão e continência? Para evitar decisões contraditórias. Eu tenho situações que são muito próximas, em que estão distribuídas, estão tramitando em juízos distintos e, portanto, eles podem ter decisões contraditórias e o Estado não quer decisões contraditórias. Então anota aí, conexão. Artigo 55 do Código. São conexas as ações em que for comum o pedido ou a causa de pedir. Veja, aqui eu não preciso de identidade, a lei não fala identidade. A lei exige, para ter a conexão, que exista um vínculo. Quando eu falo em conexão, eu estou falando em afinidade. Essa é a palavra que vai me decidir. Eu estou falando em afinidade. Então, olha aqui. Eu tenho o pedido e a causa de pedir. E eu tenho uma parcela dessas demandas que é comum. Então, por exemplo, eu tenho uma ação de cobrança e uma ação de cobrança e uma ação anulatória do mesmo título. Ou ainda, eu tenho uma ação de cobrança, uma ação de... Imagine o seguinte, eu tenho uma ação de revisão de aluguel proposta pelo locador. O que o locador quer? Ele quer aumentar o valor do aluguel. Porque ele diz que o valor do imóvel já não reflete mais no mercado. Em compensação, eu tenho uma ação revisional de aluguel proposta pelo locatário, em que ele diz exatamente o contrário. Bom, pergunto para vocês, eu tenho afinidade entre essas ações? O que vocês acham? Um exemplo mais afim não tem como dar, gente. Óbvio que eu tenho afinidade. A causa de pedir é a mesma? Ou não? A causa de pedir é a mesma. Qual é o fundamento de ambos o contrato de locação? Eu tenho risco de decisões contraditórias nesse caso? Sim, vocês imaginam o seguinte, vem o juiz da primeira vara civil que tem a ação do locador e diz, realmente o valor do imóvel está abaixo do mercado, aumenta o aluguel de 20 mil para 25 mil. Vem o locatário na segunda vara civil e o juiz diz, realmente o valor está acima do mercado.
reduz de 20 mil para 15 mil. Qual sentença vai ser cumprida? Eu tenho duas sentenças contraditórias. O objetivo da conexão é evitar que essas ações sejam julgadas de forma diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reunir essas ações que têm afinidade. Que têm afinidade no pedido ou na causa de pedir. E eu vou reuni-las perante qual juízo? Por quê? Uma tramita na primeira vara civil, outra tramita na segunda vara civil. Uma ação vai sair de uma vara. Um juiz vai perder competência e o outro juiz vai ganhar competência sobre aquele processo. Qual o critério que vai definir isso? Qual ação que vai sair e qual ação que vai ficar? 59 do Código de Processo Civil. A ação que foi primeiro distribuída ou registrada. Duas situações. Primeira, anote aí, duas observações. Primeira, só existe conexão em competência relativa. Só tem conexão em competência relativa. Mesmo que eu tenha essa identidade de causa de pedir, se a competência é absoluta, eu não vou reunir processo. Os juízes têm que ter a mesma competência. Se um juiz tem competência diferente do outro, competência material. Primeira regra. Segunda regra. Primeira regra. Deu? Entendeu a primeira regra? O juiz tem que ter a mesma competência. Segunda regra. Não há conexão se um dos processos já foi julgado. Se um dos processos já foi julgado. Por quê? Porque o objetivo da conexão é prevenir decisões conflitantes. Se um já foi julgado, eu não tenho decisões conflitantes. O que eu vou fazer? Se esse aqui já foi julgado e esse aqui ainda não, eu vou reunir? Não. O que eu vou fazer é o seguinte: eu posso mandar esse aqui esperar o trânsito desse. Porque quando um dos dois tiver trânsito, o que vai acontecer? Coisa julgada. E aí, se o que mandou aumentar fez coisa julgada, obviamente que a sentença que mandou reduzir é ineficaz. O processo que não foi sentenciado ainda vai ser extinto sem julgamento mérito, pela existência do quê? De coisa julgada. Segunda regrinha. Terceira? É que eu sempre perco nessas 1, 2 e 3. É que eu nunca numero as coisas quando eu escrevo. Eu nunca numero as coisas com... Eu só vou botando o tópico. Então a próxima regrinha é que mesmo sem conexão, podem ser reunidos processos em que haja risco de decisões conflitantes. É o artigo 55, parágrafo 2º, parágrafo 3º. De decisões conflitantes. 55, parágrafo 3º. Então imagina o seguinte: entra uma demanda, aconteceu isso aqui em Foz. Uma determinada advogada entrou com 60 processos iguais, relativos a
servidores do município. São 4 juízes nas varas da fazenda, 2 titulares e 2 substitutos. Então é possível que eu tenha 4 decisões conflitantes. Aqui não é uma questão de mérito, aqui é uma questão de política judiciária. O parágrafo 3º é uma questão de política judiciária. Ele está dizendo, não tem conexão, porque não tem identidade entre pedido e causa de pedir. Porque a funcionária A, o fundamento dela é o contrato de trabalho dela. A funcionária B, o fundamento dela é o contrato de trabalho dela. Então não tem conexão, mas tem o risco de decisões conflitantes. Então hoje o grande objetivo da conexão é evitar o risco de decisões conflitantes. Então mesmo que haja identidade entre partes e causa de pedir, se não houver risco de decisões conflitantes, não há conexão. E por fim, artigo 55, parágrafo 2º. Sempre serão reunidas as ações do artigo 55, parágrafo 2º do CPC. Do artigo 55, parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz o seguinte, que se reúnem as ações que envolvam mais de um título, o mesmo título executado mais de uma vez. Por exemplo, o sujeito tem um título de crédito, ele tem 3 títulos de crédito. Desculpa, ele tem um título de crédito e 3 devedores solidários. Ele pode ajuizar uma execução contra cada um. Essas ações sempre vão ser reunidas. E sempre que houver uma ação de conhecimento que discuta um título executivo extrajudicial, vai haver a reunião dos processos. Então, por exemplo, execução, o que é comum de acontecer? Assim, a pessoa às vezes chega, quando eu advogava, até hoje eu tenho amigos que advogam, chegam para mim e dizem o seguinte, Rogério, perdi o prazo para entrar com embargos do devedor. Meu cliente vai me comer o fígado, cru. Eu digo, manda ele botar um salzinho, uma pimentinha já resolve. O que eu faço? Eu digo, ajuizo uma ação revisional, se for um contrato bancário, tudo que tu arguiria nos embargos, tu pode arguir em ação ordinária. Os embargos, eles são via de defesa por meio de ação. Então não há problema nenhum que tudo que tu pode alegar nos embargos, tu pode alegar numa ação incidental. Ajuiza essa ação. Ah, mas vai ter conexão? Antes não tinha. Agora, obrigatoriamente vai haver reunião. O que não quer dizer que essa ação tem efeito suspensivo automático. Pessoal, só para a gente terminar o tópico. Continência. Que é o artigo 56. A continência, ela tem uma relação diferente da conexão. A conexão eu tenho uma relação de afinidade, né? Acabei de falar isso. Na continência, eu tenho uma relação de conteúdo e continente. Eu tenho uma relação de conteúdo e continente. Então, é mais ou menos o seguinte. Se na conexão eu tenho círculos que se encontram por afinidade, na continência eu tenho 2 ações em que eu tenho identidade de partes, tem as mesmas partes. Na continência eu tenho identidade de partes e identidade de causa de pedir. Eu tenho as mesmas partes e o mesmo objeto. Eu tenho as mesmas partes e o mesmo objeto. Mas o pedido de uma das ações, é mais amplo que o da outra. Então ele contém o da outra. Então, alguns autores vão dizer que a continência é uma hipótese de litispendência parcial. Veja, eu tenho identidade e parte. O autor e o réu são os mesmos, ainda que invertidos. O objeto, a causa de pedir,
é a mesma. O que eu tenho é uma ação engloba a outra. Então imagine o seguinte, a ação B é a ação de cobrança do título. Certo? Eu estou cobrando, eu digo que o... Desculpe. Qual? O Ahmed me deve 5 mil reais num contrato verbal. Ou eu tenho um contrato ali escrito, uma confissão de dívida. Estou cobrando. É uma ação de cobrança. O que o juiz tem que fazer na sentença? Ele, antes de condenar, ele tem que automaticamente declarar que o Ahmed, né? Me deve. Certo? E aí, por isso, ele condena o Ahmed a pagar 5 mil. Só que o Ahmed, ele entende o seguinte, que aquele contrato, ele é nulo. Porque quando ele assinou, ele estava pressionado, ele estava ameaçado, vício de consentimento. E ele entra com uma ação anulatória. Quem são as partes? Eu e ele. Qual é a causa de pedir? O objeto, o contrato. Qual pedido é mais amplo? O meu que só quero cobrar ou o dele que quer anular? O dele. Então, eu tenho como reunir, eu tenho que reunir esses processos. Então, a conexão, ela se difere da continência, porque a conexão é uma relação de afinidade entre as causas. A continência é uma relação de conteúdo e continente. Uma ação dita continente abarca a ação dita contida. É mais difícil do que parece. É mais fácil do que parece, desculpem. Eu acho que é mais difícil do que parece. Você entregou, Não, isso é tranquilo. Então, como é que eu vou saber se é uma ou outra? Simples. É só analisar se uma está dentro da outra. Na conexão, eu tenho simplesmente... Eu não preciso ter identidade entre a causa de pedir. Eu preciso ter uma afinidade. Entenderam? Na continência, eu vou ter identidade entre as partes e causa de pedir. Essa é uma diferença. Qual o resultado prático das duas? Quais os efeitos práticos da conexão e continência? Quais os efeitos práticos da conexão e continência? É um só. Reunião, efeito prático da continência e da conexão é a reunião de processos para julgamento conjunto. É a reunião de processos para julgamento conjunto. Salvo o quê? Salvo o quê? Se um já tivesse sido julgado. E só uma coisinha mesmo para vocês irem embora, juro. Na continência eu tenho um efeito diferente. Porque no Código de Processo Civil, efetivamente, a continência não tinha utilidade nenhuma. Era mais inútil que olho azul em gente feia. O novo código, pelo menos, ainda que na prática eu não vá conseguir diferenciar tanto uma da outra, elas são muito próximas. O novo código, pelo menos, me deu uma missão de identificar bem a continência. Por quê? É a figura do artigo 57 do Código de Processo Civil. Porque ele vai dizer o seguinte, ele vai me mandar identificar qual é a ação que entrou primeiro. Qual a ação que entrou primeiro? Se a ação continente for precedente, a ação contida será extinta sem julgamento do mérito. A ação contida será extinta sem julgamento do mérito. Anota entre parênteses aí uma coisa que a doutrina tem usado. Litispendência parcial. A doutrina diz que agora sim a continência virou litispendência parcial.
Porque ela está dizendo, ó, se a ação contida for posterior, ela é extinta. Então, no caso da minha ação com a do Ahmed, se o Ahmed entrou primeiro com a ação anulatória, a minha ação de cobrança vai ser extinta sem julgamento mérito. Vai ser extinta sem julgamento mérito. Agora, se a ação contida for precedente, se a ação contida for precedente, se a ação contida for precedente, serão reunidas ambas para julgamento. Se o Ahmed entrou primeiro com a ação de cobrança, ou melhor, se eu entrei com a ação de cobrança contra o Ahmed, e o Ahmed, não, eu vou entrar, por quê? Por que eu vou reunir as duas para julgamento? O Ahmed não podia ter arguido essa mesma matéria em contestação? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma sentença única. Não tem por que extinguir o segundo processo que ele poderia arguir como matéria de defesa. Ele optou por entrar com ação separada. É difícil, né? Acreditem, não fica mais fácil. Deu para entender bem conexão? Conexão é afinidade. Eu tenho ações próximas, que o resultado de uma pode influenciar na outra. Na continência, eu tenho identidade entre partes e pedidos. Então, o resultado de uma sempre vai influenciar na outra. Sempre. Porque eu posso aqui ter julgamentos contraditórios ou não. Ou não. Esse aqui pode julgar procedente e esse pode julgar improcedente. E eu não ter decisões contraditórias. Aqui, se o juiz declarar que julgar improcedente o pedido, o Ahmed ainda pode argumentar em matéria de defesa. Tranquilo até aqui, gente? Como é que vocês estão de matéria para estudar? Vai ter 2 folhas. Quantas? Vai perguntar, tem